nós amamos a Tua palavra, amamos o Teu falar. Senhor Jesus, nos traz mais luz na Tua palavra, mais revelação. Que a Tua palavra tem poder de nos salvar, de nos curar e de nos transformar. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos nessa noite. Nós oramos e te pedimos pelo Teu Santo Espírito Santo, que nos conceda a Tua unção. Senhor Jesus, abençoa cada família aqui representada, cada irmão, irmã, cada jovem, cada adolescente, as crianças na salinha. Abençoa o Teu povo. Nós precisamos do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós temos visto nesses últimos meses, o mundo, a situação econômica mundial, tem virado de cabeça para baixo, O mundo perdeu o norte, Cada um está se preocupando consigo mesmo. E tudo isso, irmãos, é um sinal para que nós possamos nos preparar para a volta do Senhor. O que é mais importante não é somente os sinais. O que é mais importante é você e eu diante do Senhor. Como está a minha vida, como está o meu viver diante do Senhor neste mundo? Será que a minha vida está sendo abalada por essas circunstâncias que o Senhor na palavra também já previu, Mas Ele ainda falou, isso ainda não é o fim. Ainda vai acontecer mais e mais. Por isso, Paulo nos exorta em Filipenses, no capítulo 2, para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Como está a sua salvação hoje? Como está a minha salvação hoje? Ela está se desenvolvendo? Ou ela parou? Ou ela retrocedeu? Ou ela está avançando cada dia? Por isso, irmãos, nós vamos ter, como a palavra, nós vamos olhar para a nossa vida, receber a luz do Senhor e desenvolver a nossa salvação. Porque a situação nesse mundo é difícil e vai piorar. E nós precisamos estar preparados. Não adianta eu só saber das coisas que estão acontecendo, os sinais. E se o Senhor voltar hoje, se o Senhor te buscar hoje, você está preparado ou não? Se o Senhor te levar, se você dormir no Senhor essa noite, você está preparado ou não? Por isso, irmãos, a palavra de Deus precisa trazer mais luz para nós. Hoje, o nosso encargo na palavra é despertar os nossos sentidos espirituais para a comunhão na vida. Deus deu os sentidos humanos naturais que nós temos: ver, ouvir, tocar, cheirar, saborear. E da mesma forma, nós temos os sentidos espirituais.
E nós vamos desenvolver esse sentido espiritual. Para você desenvolver esse sentido espirituais, só precisa de uma coisa: comunhão com Deus. Não adianta você só ler literaturas boas, mas você precisa ter comunhão com Deus, para que esses sentidos espirituais possam ser desenvolvidos. Em Hebreus, aliás, vamos ler 1 João primeiro, que fala, desses 5 sentidos. 1 João capítulo 1 fala assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e a nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas pois vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Essa é a maneira de você ter alegria. Essa é a maneira de nós termos uma alegria completa. É estarmos na comunhão divina. E essa comunhão divina é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Esse é o elo da comunhão divina. Não podemos quebrar nenhum elo, senão vai faltar algo na comunhão divina. Na sua experiência com Deus, na nossa experiência cristã. Por isso, irmãos, nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Se você perceber, as pessoas não têm mais temor de Deus. Elas acham que têm direito de tudo. E mesmo entre os cristãos, muitos falam o que quer, o que pensam. Não depende do Espírito Santo, não depende da palavra. A palavra de Deus tem de ser a nossa referência. Por que acontece isso? Porque nós ouvimos muitas vozes. Ouvimos a voz do mundo, a voz das pessoas, dos artistas, das pessoas influentes, mas nós precisamos ouvir somente uma voz, irmãos, a voz de Deus, a voz da palavra de Deus, que é a nossa referência, que é a nossa cura, que é a nossa salvação. Ela nos faz desenvolver a nossa salvação. Hebreus capítulo 5. Versículo 14. O 13 e o 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. A comunhão divina te faz exercitar as suas faculdades. E você consegue ter discernimento.
você consegue ter sobriedade. O seu falar não vai ser o falar de qualquer maneira. O seu falar tem peso. Porque está baseado na palavra de Deus e na comunhão divina. Por isso que ele fala, aquele que se alimenta de leite, porque é criança ainda, não é ruim, precisa, mas não precisa crescer também. Para alimento sólido, precisa crescer. Precisa desenvolver a nossa salvação. Precisa desenvolver os nossos sentidos espirituais. E aí você consegue discernir o que é o bem e o que é o mal. É o Espírito que te dá esse discernimento. É a comunhão com Deus, com a palavra de Deus. Vai te dar discernimento para você ver o que estão falando. É algo de Deus ou não? Nesse universo tem duas grandes vozes. A voz de Deus e a voz do mundo. A voz de Satanás. Qual você está ouvindo? É fácil falar. Ah, não, eu quero ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Mas no seu viver, na sua atitude, no seu relacionamento, na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, com as pessoas, com os irmãos, qual é o seu relacionamento? Por isso João referiu os 5 sentidos humanos, também os 5 sentidos espirituais. O primeiro sentido que ele falou é ouvir. Nós gostamos de falar, não gostamos de ouvir. A gente sempre tem a resposta na ponta da língua. Mas nós precisamos aprender uma lição espiritual. Aprender a ouvir vai te salvar de muitas tribulações. Aprender a ouvir vai te salvar de muitas situações, muitas dificuldades, muitos problemas de relacionamento familiar, social e entre irmãos também. Por isso que João fala, precisamos ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ali não fala, você tem de ouvir a palavra do homem, ou de uma pessoa influente, ou um artista que você gosta, é ouvir a palavra de Deus. Porque é ela que vai te dar discernimento. Apocalipse também fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso nós reunimos, porque o Espírito também fala na igreja. E nós vamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Por isso nós precisamos do Espírito para discernir qual voz nós estamos ouvindo. É muita pressão. Se você vê os jovens, os adolescentes, quanta pressão. Vocês viram o noticiário dessa semana. Tá certo? Mas olha só, uma pessoa, um cristão, também deu uma palavra de discernimento
para os pais, né, para que cuida dos seus filhos, como os seus filhos se vestem, como você se expõe aos seus filhos, como você se expõe pessoalmente nos seus relacionamentos sociais. Por isso nós precisamos do Espírito, irmãos. Ouvir a voz de Deus nos traz discernimento. Não podemos ouvir a voz desse mundo. Nós vamos aprender, os nossos ouvidos precisam aprender a ouvir. Ouvir Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir o falar do Senhor. Porque isso vai me salvar nos tempos finais. Vai salvar a cada um dos irmãos nos tempos finais. Nós somos da palavra, nós somos do Espírito, nós somos da obediência e nós somos da fé. Fé sem obediência não tem valor nenhum. Nós somos da fé com obediência. Obedecer a palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha o sentido dessa palavra. As minhas ovelhas me ouvem. Amém? Fala para Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. As ovelhas ouvem a palavra de Deus. Ouve a voz de Deus. Olha o segundo passo. Eu os conheço. Eu as conheço. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor conhece por nome. O Senhor sabe cada nome de cada um de nós. Talvez se a gente perguntar, você sabe o nome de todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes? Você fala, eu acho que não sei de todos não. Tá certo? Mas Deus sabe. Um por um. Não somente os que estão aqui. Todos os filhos de Deus, Deus conhece por nome. Tá vendo, irmãos, porque é importante ouvir a palavra de Deus? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, as influências desse mundo não nos afetam. As tendências desse mundo não nos afetam. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós somos guardados pela palavra de Deus. Nós somos guardados pela comunhão com o Senhor. Então esse é o primeiro sentido que nós vamos pedir ao Senhor para desenvolver. É um exercício, não é fácil. Tá certo? Não é fácil. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 3. Versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Fala assim. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Olha que situação. Samuel, ele foi fruto, da sua mãe e do seu pai, que ofereceram, se ganhasse um filho, eles iam ofertar esse filho para servir na casa de Deus. Os estudiosos da Bíblia falam que ele tinha entre 10, no máximo 12 anos. Ele tinha acabado de desmamar. E foi para a casa de Deus.
Era a promessa que a sua mãe fez, que era estéril, e entregou o seu filho para servir a Deus. E olha a situação que ele estava servindo. Hoje a situação também é difícil que nós estamos vivendo. No país, no mundo, as desigualdades. É difícil. Certo dia, ele estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer a ponto de não poder ver, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Olha que coisa terrível era a situação. A palavra era rara, as visões não eram frequentes, e a lâmpada estava se apagando. Ó Senhor Jesus. Mas Samuel estava lá, servindo a Deus. Hoje a nossa luta é ferrenha, irmãos. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados e potestades. É muita coisa. É muita luta. Essa semana foi uma luta na minha experiência. Muitas dificuldades. Muitas situações. De nem conseguir dormir. Muitas vezes à noite tive de levantar e orar, porque a luta era grande. Tendo deitado, versículo 3, Samuel no templo, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, ele respondeu, eis-me aqui. Correu Eli e disse, eis-me aqui, tu me chamaste? Mas ele disse, eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi, deitou. A primeira vez, Samuel ouviu uma voz, mas não entendeu. Não tinha discernimento. Não conseguia ouvir. Ele pensou que era Eli. E Eli, não te chamei. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele se levantou, foi Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestado a palavra de Deus. Ele não conhecia ainda a palavra de Deus. Ele ainda não conseguia ouvir o falar de Deus. Ele pensava que era Eli, era o mais próximo dele. O Senhor, pois, o tomou a chamar Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi Eli. E disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Pois ele disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar e dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ele respondeu, fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Está vendo, irmãos? Por que nós precisamos exercitar os nossos sentidos? Aprender a ouvir a voz de Deus, é a voz de Deus. Quando Deus fala, a palavra confirma. Quando Deus fala através da palavra, a unção confirma em você. Você tem paz, você tem alegria no Espírito Santo. Então, por isso, nós precisamos aprender. Da primeira, às vezes nós não conseguimos. Da segunda, não. Da terceira, não. Mas da quarta, alguém nos ajuda. Os irmãos nos ajudam, as irmãs nos ajudam. A oração nos ajuda. Alguém mais experiente na palavra ajuda.
e nós aprendemos a ouvir o Senhor. Quanto tempo você não ouve a voz do Senhor? Não precisa responder para mim. Pergunta para o Senhor. Quanto tempo você não ouve a voz do Senhor? Hoje é o dia. Agora é o dia de você ouvir a voz do Senhor. Vamos ter 1 minuto de oração, pedindo ao Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Amém, Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 18, nos mostra que nós precisamos também exercitar ver o Senhor. O primeiro é ouvir, o segundo é ver o Senhor. Efésios, capítulo 1, 18, fala, iluminado os olhos do nosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Precisamos, Senhor, eu preciso ver o Senhor. Ilumina os olhos espirituais. Não é esse olho físico. Certo? Eu preciso até de óculos para enxergar melhor. Mas tem um outro olhos espirituais que nos faz ver Deus, que Deus possa nos iluminar, para a gente ver o Senhor. E João viu o Senhor, tanto pessoalmente, fisicamente, mas também ele viu o Senhor espiritualmente depois da ressurreição. Salmo 119. Versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu te contemple as maravilhas da tua lei. Não basta apenas ver, nós vamos contemplar o Senhor. Contemplar. Você vê, você pode ver algo muito rápido. Mas quando você contempla, isso quer dizer que você tem um tempo com o Senhor. Contemplando o Senhor. Contemplando a sua glória. Contemplando a sua presença. Nós precisamos aprender a ver. Nós vamos aprender a contemplar. Isso é um exercício, irmão. Não é um dia ou outro. É gradativo. Cada dia nós vamos aprendendo mais. Nós vamos tendo mais experiências. Por isso aqui ele fala, o salmista, abre os meus olhos, Senhor. Desvenda-me, Senhor. Tira todo o véu. Eu quero te ver. Eu quero te contemplar, Senhor. Não é somente enxergar as coisas exteriores, mas é perceber o que Deus está fazendo aqui na terra. A sua obra que Ele está fazendo em cada um dos santos, na igreja. Nós vamos pedir o Senhor para olhar, para ver além da circunstância. Às vezes nós ficamos, preocupados com as dificuldades, com os problemas do dia a dia. E nós não conseguimos ver além daquilo, da dificuldade.
nós não conseguimos perceber o que Deus quer fazer naquela situação, naquela circunstância. Tá bem? E o terceiro sentido que João fala é tocar o Senhor. Né? João, ele tocou no Senhor, ele apalpou o Senhor. Mas ele também tocou o Senhor espiritualmente, ele apalpou o Senhor também espiritualmente. Eu gosto muito dessa passagem de João, o Evangelho de João. (20). 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu. Isso é Tomé, né, irmãos? O 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tá vendo? Quando nós não estamos junto com os irmãos, quando nós perdemos reuniões, né? Tomé faltou, tá certo? E aí disseram para ele, os outros discípulos: vimos o Senhor. Tomé respondeu: se eu não vir com as suas mãos o sinal dos cravos, e eu ali não puser o meu dedo, não puser a minha mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Eu tenho que pôr a minha mão ali onde que o soldado furou, e aonde que a cruz, o prego entrou nos pés dele, eu tenho que pôr o dedo ali. Esse era Tomé. Ele tinha que ver mesmo para crer. Passando 8 dias, outra vez, ali 26, reunidos com os discípulos de Tomé, com eles, estando a porta trancada, veio Jesus, pôs no meio dele e diz: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também as suas mãos e põe do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Mas respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. A hora que ele fala Senhor meu, ele se ajoelha, ele se dobra diante de Deus. O que eu fiz? O que eu fui falar? Muitas vezes nós falamos o que não devemos, né? O que eu fui falar? E respondeu Tomé: Senhor meu, Deus meu. Eu preciso te conhecer como meu Deus. E disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia, irmãos. Nós não vimos fisicamente o Senhor, mas nós cremos. Que porção que Deus deu para mim e Deus deu para cada um de nós. Você não viu, mas você pode crer. Aleluia! Senhor Jesus. Marcos, também eu gosto dessa história. Marcos 5, 28. A cura daquela mulher enferma, né? 28, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada, ficarei curada. Se eu tocar nas vestes, eu serei curada. Irmãos, você quer ser curado? Toca no Senhor. Toca no Senhor. Nós vamos ser curados de toda angústia, de toda depressão, de toda tristeza. É só tocar nesse Senhor.
Precisamos ter essa experiência dia a dia de tocar o Senhor. E isso vem, irmãos, de uma comunhão íntima com Deus. Não é só ler a Bíblia, não é só conhecer, isso é comunhão íntima, é ter intimidade com Deus. Tá certo? Não é teoria, é realidade para nós. E o quarto sentido que ele fala é cheirar. Tá certo? Cheirar é o quê? É ter discernimento. Tá certo? Quando você passa perto de um restaurante que está preparando comida, né? Aquele cheiro, opa! Você sente aquele cheiro, né? Então, nós precisamos ter discernimento. Efésios, capítulo 5. Deus também gosta de cheirar, tá bom? Sabia? Deus tem prazer em cheirar. Quando o povo de Israel fazia as ofertas, subia como um aroma suave e agradável a Deus. Deus tinha esse sentido apurado. Ele se alegrava com as ofertas. 5:2 Andai em amor, como também Cristo nos amou, e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Por isso, quando o Senhor foi batizado, o Senhor falou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho desfrute. Nós precisamos dar alegria para o Senhor, dar prazer, desfrute para o Senhor. É como um aroma suave ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos quanto os se perdem, para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas. Está vendo? Nós somos o bom perfume de Cristo. E esse perfume de Cristo precisa ser manifestado em todo lugar. Versículo 14 fala: graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Por isso nós precisamos exercitar cada vez mais essas funções que Deus deu para nós. Nós vamos ser um bom perfume. Ou o que você exala para Deus? É um bom perfume de Cristo? Ou não? E o último, do sentido, é saborear. Saborear é ter prazer, é ter desfrute. Não é isso? Quando você está numa mesa farta, você tem prazer, você tem desfrute. Tá certo? A gente que viaja muito, às vezes a gente come muita coisa fora. Puxa, a hora que você chega em casa, é a saladinha, tomate, alface, tá certo? Arroz quentinho, branquinho, feijão, um bifinho, tá ótimo. É um prazer, é uma alegria, é um desfrute. Então nós também precisamos ver que o Senhor é bom para nós. Salmo 34,
34, 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Precisamos provar que o Senhor é bom. As tuas palavras nos salvam, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra é vida para nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, para nos fortalecer. Jeremias 15. Achado as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. As tuas palavras, logo as comi. A sua palavra foram gozo e alegria. A palavra do Senhor nos traz gozo. A palavra de Deus nos traz prazer, nos traz desfrute. Por isso que João falou, para que a vossa alegria seja completa. A palavra de Deus, a comunhão da vida, nos dá uma alegria completa. Porque nós temos desfrute do Senhor. Está vendo, irmãos? Vimos os 5 sentidos que nós precisamos desenvolver, tá certo? Isso é para quê? Para nós termos comunhão com Deus. Termos comunhão com os irmãos. Não é para ter grande conhecimento, grande sabedoria. É para a comunhão da vida. E a comunhão da vida é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os irmãos. Esses 5 sentidos revelam o quê? Cristo. Cristo é tudo aquilo que eu preciso. Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Cristo é tudo aquilo que a igreja precisa. Cristo é completo. Tá bem? Por isso, nós precisamos, irmãos, orar diante do Senhor. Para desfrutar esses sentidos. Desenvolver esses sentidos. Que nessa noite, você na sua casa possa ter um tempo com o Senhor. Você possa perguntar para o Senhor, eu tenho ouvido a voz de Deus? Eu tenho visto o Senhor? Eu tenho contemplado o Senhor? Eu tenho tocado na presença do Senhor, no Senhor? Eu tenho discernido aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é impuro, aquilo que é pecado. Eu tenho discernido. Eu tenho dado valor na palavra de Deus. Eu tenho amado a palavra de Deus. Há uma semana ou 2, né? O Davi compartilhou com a igreja sobre a palavra de Deus. Aquilo entrou no nosso ouvido e saiu, ou aquilo ainda está trabalhando na nossa vida ainda? É a palavra de Deus. Lembre-se, a palavra de Deus é Cristo. Cristo como vida, Cristo que te salva, Cristo que te cura e Cristo que nos faz desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Que Deus possa nos abençoar, a igreja em Uberaba, a cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé para a gente terminar a reunião. Vamos fazer uma oração e nós orarmos também pela manhã, né, para os convidados possam ir e ainda há tempo de que nós podemos compartilhar, convidar as pessoas, nossos amigos e parentes. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, que nós podemos ouvir a sua voz. Nós podemos te contemplar. Nós podemos ver o Senhor. Ó Senhor, nós podemos tocar o Senhor. Nós podemos apreciar a tua palavra. Ó Senhor, tu és bom. Ó Senhor Jesus, tu és um Deus vivo e verdadeiro. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor é real, o Senhor é acessível a cada um de nós. Senhor, nós te amamos, Senhor. Senhor Jesus, apareça para cada um de nós, neste dia, nessa noite. Senhor, nós queremos ver o Senhor. Leva os irmãos em paz, leva as famílias em paz, as crianças, os jovens, os adolescentes. Nos abençoa com a tua presença. Oramos em teu santo nome. Jesus é o Senhor.